Olá para você que acompanha a programação da Rádio Band News FM. Hoje a gente está aqui com o professor historiador Michel Pinho, de Belém, do Pará, né? A gente acompanhou essa repercussão e viralização de uma imagem em que o professor Michel Pinho dava aula sobre a Amazônia no Centro Histórico de Belém e uma multidão ali se reuniu para acompanhar. A gente está aqui com o professor. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado por nos atender. Obrigado, querido. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é bastante significativo a gente fazer essa ligação do norte, pensando sobre a nossa história, sobre a nossa cultura. Professor, primeiro, o senhor pode contar para a gente o que o senhor sentiu naquele momento, né? E como é que isso estava previsto? O senhor costuma dar aulas, né? Como a gente já sabe, aqui no centro de Manaus também a gente acompanha historiadores indo em prédios históricos, edifícios históricos e contando um pouco sobre aquele local, mas como é que foi para o senhor ter essa experiência? Olha, Maurício, primeiro, para perceber um dado significativo para mim, muito, muito importante, que não foi essa aula, né? Essa aula deu muita gente, mas todas as aulas anteriores também deram muita gente. A diferença é que uma rede de comunicação acabou postando isso para o Brasil inteiro, e isso veio essa repercussão até a ponto de estar te dando essa entrevista. Então, eu já faço isso há muito tempo, né? Tem mais de 20 anos que eu faço isso, e as aulas há mais de 10 anos passaram de 350 para 400, para 500, para 600 pessoas. E para nós aqui, para mim, isso é um certo cotidiano, né? Não é um certo, não é um espanto, né? Não é um espanto. Eu fico, na verdade, muito feliz, né? Que muita gente esteja disposta a aprender, a dialogar e a trocar informações sobre a nossa história e a nossa cultura. Quantas pessoas tinham ali naquela Essa ultrapassou todas as expectativas, deu mais ou menos 1.000 pessoas, entendeu? Mas a anterior deu 700, essa cresceu mais 700, mais 300, entendeu? certo? E qual era o conteúdo da aula ali É, nesse domingo? Foi no dia do é, aniversário de Belém, né? é aniversário de Belém, Adulto. assim, acho que isso é um dado importante para que muita gente tenha ido. O conteúdo era para a gente pensar a formação humana da Amazônia, né? Falar dos tupinambás, falar da formação das cidades indígenas muito antes da chegada dos colonizadores europeus, falar da ocupação negra na Amazônia, que é muito significativo, dos povos Jeje, dos povos Fon, dos Tambor de Mina, né? De como essa espacialização na cidade é tão negligenciada por nós historiadores, que precisa ser falado, falar um pouco da arquitetura, né? A aula tem normalmente 1h30, 1h40 de duração, então dá para a gente explanar muita coisa. Certo, professor. E eu queria também saber um pouco sobre a sua história, né? Onde é que o senhor leciona? Há quanto tempo o senhor atua como professor? O senhor é daí mesmo de Belém, no Pará? Boa pergunta. Normalmente as pessoas não perguntam isso, né? Eu sou historiador e me formei em 1997. Como quase todos os professores, a gente começa a dar aula antes mesmo da nossa formação. Então, eu estou na sala de aula há quase 30 anos, né? Então, fui professor universitário, né? Fui professor de pré-vestibular, né? Atuo na rede privada, então tem uma longa jornada aí de sala de aula. E sou daqui de Belém, né? Nasci lá na Maternidade do Povo, fui para Mosqueiro, que é uma ilha, voltei, circulei nos bairros. Hoje eu moro aqui na Batista Campos. Certo, professor. E eu acompanhei também que o senhor tem um trabalho nas redes sociais, no seu Instagram, tem inclusive agora 138 mil seguidores, né? Tá com certeza recebendo muitos seguidores. Como é que é esse seu trabalho também nas redes sociais para falar de uma disciplina que a gente tem desde o ensino fundamental na escola, né? Mas para também introduzir isso nas redes sociais, que é um mundo também que tem um alcance gigante. Essa é uma pergunta bonita, assim, porque eu já briguei com muita gente, Maurício. Quando alguém me chamava de influenciador, eu ficava muito irritado, muito irritado. Porque as pessoas talvez não entendiam que o meu papel nas redes sociais é exatamente o papel que eu faço nas ruas e nos estabelecimentos de ensino, que é ensinar, né? Então, não vejo nenhuma diferença. Então, eu sou um professor lá na rua, sou um professor na sala de aula e sou um professor aqui, na rádio, né, nas redes sociais, no YouTube, nos vídeos, né? O meu papel não muda, eu continuo sendo professor.
Certo, professor. E também sobre essa forma, esse método, né, de dar aulas, eu vi uma entrevista que o senhor disse que geralmente há um quadro atrás do professor, né? E no caso, o senhor prefere que seja o local do que o senhor está falando, né? De um prédio histórico, de um local histórico. Como é que é essa experiência de ter uma aula com o professor Michel Pinho? Pô, eu não sei, aí você tem que entrevistar quem foi, né? Mas eu posso te dizer da experiência de quem ministra a aula, que é meio mágico, assim, né? É meio mágico. Você está num lugar onde começou a cabanagem, você está num lugar onde a maior batalha da Amazônia em campo aberto foi feita, num lugar onde começou o Círio de Nazaré. Eu acho que isso dá um sabor muito especial, entendeu? Porque eu acabo me reencontrando toda vez. Eu sempre falo para os outros, mas na verdade eu estou falando para mim. Eu estou reforçando a minha identidade. Eu acho que eu sou muito suspeito para falar, tá? Eu te convido a entrevistar alguém que já foi para aula. Com certeza eu vou querer acompanhar quando eu for aí em Belém, acompanhar uma aula sua, professor. E uma outra pergunta é a respeito também desses assuntos que são abordados pelo senhor, né? A gente está aqui na Amazônia, qual é a importância para o senhor de falar sobre a Amazônia, falar sobre a história do Pará, sobre a história de Belém, principalmente a gente que é tão conectado aqui com essa região? Essa é uma pergunta muito importante, Maurício, porque existe uma coisa que está fora das redes sociais e ela não é dita, né? Esse conteúdo que sai daqui da internet, que sai do rádio, da televisão, ele tornou essa prática muito horizontal. Então, quando eu vou ao supermercado e tem aquele rapaz que faz a reposição das mercadorias, ele para assim, olha, professor, eu assisti tal coisa, eu fui em tal aula. Pô, eu me sinto super realizado. Eu estava gravando um vídeo numa avenida importante, que é 16 de novembro aqui, um caminhão parou, fez um mau barulho, e eu achei que eu estava fazendo alguma coisa, e era o motorista que também estava dizendo que assistia um vídeo, que queria ir para a aula, etc e tal. Da mesma maneira que a juíza, que o desembargador, que o vice-prefeito vem falar, né? Então, falar sobre a Amazônia para esse público tão diverso é bater uma tecla da gente reforçar a nossa identidade cultural, né? Reforçar que a nossa história ela é única e ela precisa ser pautada no cenário brasileiro. Certo, professor. A gente já está chegando aqui no final dessa entrevista, mas uma conversa nossa muito boa que a gente podia esticar para outras conversas ainda. Mas também fazer essa pergunta sobre o senhor divulgar também as suas redes sociais aí para quem quiser acompanhar e também saber se o senhor tem outros projetos ou vai continuar nas suas aulas é, nessas vias de Belém, né? Ou também tem outras novidades aí, professor? Olha, eu sou a pessoa mais fácil de achar na internet. Só colocar meu nome Michel Pinho que vai achar em tudo quanto é rede social, sem nenhuma dificuldade. Em relação aos projetos, Maurício, eu tenho 40 mil projetos, aí eu dou conta de realizar dois, né? Aí eu faço os dois, aí elaboro mais 40 mil projetos e faço mais dois. Mas um eu vou te confidenciar, assim, eu tenho uma grande vontade de ir para Manaus, né, e fazer um diálogo com o historiador daí, entendeu? Para a gente passar essa relação de como a Amazônia ela é muito mais irmanada do que separada, entendeu? A formação histórica do Amazonas, ela também é uma formação histórica do Grão-Pará. Bom, mas isso a gente conversa aí. Certinho, professor. Nossa, eu fiquei até surpreso aqui com essa resposta, porque realmente há uma conexão muito grande de Amazonas-Pará e certamente o senhor vai ser muito bem-vindo aqui em Manaus, quando o senhor puder vir. Mas muito obrigado, prazer lhe conhecer e também poder mostrar para os nossos ouvintes, para quem está ouvindo e também acompanhando nas redes sociais, em qualquer lugar desse mundo. Mas muito prazer conhecer o senhor, viu? Abraço, querido. Bom trabalho. Muito bem, você acompanhou a entrevista com o professor e historiador Michel Pinho na nossa programação aqui da Band News FM. Qualquer sugestão de pauta você pode encaminhar para o nosso e-mail ouvinte@bandnewsdifusora.com.br. Um abraço.